No futebol brasileiro, já se tornou mais do que normal um time contratar vários jogadores que já passaram por um rival. Tem times que contratam até 5, 6 jogadores que já passaram por um time rival e não vem problema nenhum. Isso aumenta as brincadeiras entre os torcedores e também a rivalidade entre os clubes. Nesse vídeo você verá 5 times do futebol brasileiro que são assim. Costumam focar sempre nas mesmas equipes para fazerem suas contratações. Às vezes, não de maneira direta, mas procuram jogadores que já tiveram passagem por determinadas equipes. E eu vou mostrar isso para você agora, após a vinheta do futebol brasileiro. Número 1. Santos gosta de ex-jogadores do Corinthians. Historicamente, Santos e Corinthians sempre tiveram uma grande rivalidade. Mas essa grande rivalidade nunca impediu o Santos de contratar jogadores com passagem pelo Corinthians e o Corinthians de contratar jogadores com passagem pelo Santos. Acontece que agora que o Santos está na Série B, o Santos tem investido pesado na contratação de jogadores com passagens pelo Timão. Por quê? O Corinthians acabou, de 2023 para 2024, liberando muitos jogadores que estavam em fim de contrato. Jogadores que tinham altos salários e que não faziam parte do processo de renovação que o Timão queria fazer. Dessa forma, o Santos acabou contratando de uma vez só o zagueiro Gil, grande zagueiro, acabou contratando também o meia Juliano, fora as outras oportunidades que acabaram aparecendo de jogadores que já haviam passado pelo Corinthians, como por exemplo, o meia Rômulo Otero, o meia Juan Casares, o atacante o William Bigode, e tem outro jogador que também já havia passado pelo Corinthians lá no passado e muita gente não se lembra, e ele também já tem agora 2 passagens pelo Santos, que é o lateral esquerdo Dodô. Tem um jogador que agora o Santos está querendo até negociar porque ele tem um salário muito alto e não atendeu as expectativas na última temporada, que é o Mendonça. É que muita gente só lembra do Mendonça aqui no Brasil jogando pelo Ceará, mas o primeiro time dele aqui no Brasil acabou sendo o Corinthians. Então olhem quantos jogadores com passagens pelo rival hoje estão defendendo o time da Vila Belmiro. Número 2. São Paulo gosta de ex-jogadores do Grêmio. Aqui temos um caso de uma proporção bem menor do que a do Santos com o Corinthians, mas ainda assim de jogadores que são hoje muito importantes para o São Paulo. Começamos com o lateral direito Rafinha. Rafinha, que hoje é o capitão do São Paulo, foi fundamental recentemente na conquista inédita da Copa do Brasil. Ele, até então, estava jogando no Grêmio. Claro que já defendeu outros times, mas aqui no Brasil estava no Grêmio antes de ser contratado por outro tricolor, o São Paulo. Outro jogador com passagem pelo Grêmio que foi contratado pelo São Paulo foi o meia Alisson, que teve um começo difícil no São Paulo, aos poucos foi se adaptando e o Dorival viu um potencial para ele jogar um pouquinho mais recuado, dar 2 passos para trás. Ali, quase que como volante, começou a arrebentar e hoje também é um jogador muito importante. Um cara que nos últimos anos passou a ser um dos xodós da torcida do São Paulo e também veio do Grêmio foi o atacante Luciano, que acabou não dando tão certo lá no Rio Grande do Sul, foi pro São Paulo e no São Paulo tem muitos gols importantes, gols em clássicos, é que aquilo. Hoje, como o São Paulo tem boas opções do meio pra frente, às vezes o Luciano acaba ficando na reserva. Mas é um cara que a torcida gosta demais e tem feito parte agora, nesses últimos anos, de conquistas que estão marcando o torcedor. No caso, a Copa do Brasil, aquele Paulistão em cima do Palmeiras, ele fez gol na final também. Então é um jogador que veio do Grêmio e deu muito certo no São Paulo. E aí temos um jogador que ainda não sabemos o que esperar, que é o Ferreirinha. O Ferreirinha estava agora no Grêmio e o São Paulo o contratou para a temporada de 2024. Número 3. Palmeiras gosta de ex-jogadores do Atlético Paranaense e do Coritiba. No caso do Palmeiras, parece que o foco é em times do Paraná. O Palmeiras é um time que, se você analisar bem nos últimos anos, não costuma fazer grandes contratações badaladíssimas. Pelo contrário, o Palmeiras procura jogadores que tenham potencial e vai os lapidando pouco a pouco. Então, principalmente do futebol do Paraná, parece que o Palmeiras foca bastante no Atlético e também no Coritiba. Não necessariamente contratando direto dessas equipes, mas jogadores que têm passagens por esses times acabam pintando no Verdão. Do Atlético Paranaense, por exemplo, veio o goleiro Everton, que hoje para muitos é o melhor goleiro do Brasil. Se não for o melhor, tá ali entre os 3 melhores. Goleiro extremamente constante, goleiro que em determinado momento foi também de seleção brasileira e tem sido fundamental em todos os títulos do Palmeiras nos últimos anos, porque é um goleiro muito seguro. Outro cara fundamental que teve passagem pelo Atlético Paranaense foi o meia Rafael Veiga. O Veiga foi revelado pelo Coritiba, olhem aí já a ligação.
não estava vingando no Palmeiras e foi emprestado para o Atlético Paranaense. Foi bem no Atlético, e aí o Palmeiras o chamou de volta, e aí ele virou o monstro que virou. Um dos melhores meias do futebol brasileiro. Sem tanta badalação, o Palmeiras tem o Bruno Rodrigues, atacante que acabou de chegar do Tombense de Minas Gerais, jogador que já defendeu também o Furacão. Tem o Breno Lopes, que foi o autor do gol do título da Libertadores de 2020 em cima do Santos. Ele também não é um jogador muito badalado, mas já passou pelo Atlético. E temos também o Rony, que mesmo que seja muito criticado, que muita gente diga que não é craque, coisa que não é mesmo, mas é um cara que sempre tem sido importante nos últimos títulos do Palmeiras e é um jogador que, assim, o Abel Ferreira gosta demais. Do Coritiba, jogadores com passagens pelo Coritiba. O Palmeiras tem, além do Veiga, que eu citei que foi revelado pelo Coxa, tem também o Zé Rafael. É que quando o Palmeiras contratou o Zé Rafael, ele veio do Bahia. Mas ele tem passagem pelo Coritiba. E hoje aí é o camisa 5 ideal do Palmeiras. Ninguém tira ele do time. É um dos jogadores mais importantes. E o jogador mais vitorioso do Palmeiras nos últimos anos, que é o Dudu, também já passou pelo Coritiba, num período em que foi emprestado pelo Cruzeiro ao Coxa. Ficou ali cerca de um ano, não acabou tendo uma passagem muito marcante, mas é outro jogador também que passou pelo Coritiba. Então olhem aí o Palmeiras fazendo a rapa no futebol paranaense. Número 4. Fluminense gosta de ex-jogadores do Palmeiras. Essa situação aqui é até um pouco diferente, porque se você analisar de uma maneira geral, o Fluminense não contrata do Palmeiras as grandes estrelas. O Flu acabou contratando muitos jogadores com passagem pelo Verdão, que já não vinham sendo muito aproveitados, ou então que já estavam em outros clubes. Vou dar alguns exemplos, como por exemplo o Felipe Melo. Felipe Melo, que se tornou um dos líderes do Fluminense, foi campeão da Libertadores mais uma vez. Ele não ia ter o contrato renovado no Palmeiras, então fechou com o Flu e hoje é titular. Também zagueiros com passagens pelo Palmeiras, mas que não é todo mundo que sabe. Tem o Antônio Carlos, que acabou de ser contratado do Orlando City dos Estados Unidos, e tem também o David Braz. É que no caso do David Braz, ele ficou mais conhecido no Brasil defendendo o Flamengo e o Santos. E passou também pelo Grêmio, mas ele começou lá no Palmeiras. Temos ainda o lateral esquerdo Diogo Barbosa, que não teve uma passagem muito boa pelo Palmeiras, depois foi pro Grêmio, depois pro Fluminense. Tem o volante Thiago Santos, que também fez o mesmo caminho. Palmeiras, Grêmio e Fluminense. E por fim temos um cara que esse aqui jogou bola no Palmeiras, esse aqui jogou bem, que foi o Keno, atacante. Ele era do Santa Cruz, foi pro Palmeiras, no Palmeiras arrebentou. Aí ele foi jogar fora do Brasil no Pirâmides do Egito, voltou para defender o Atlético Mineiro e aí foi pro Fluminense. Hoje é um jogador importante. Tanto que na final da Libertadores participou dos 2 gols do título em cima do Boca. Número 5. Flamengo gosta de ex-jogadores do Santos e do Fluminense. Nessa situação aqui, a gente tem que pontuar uma coisa. O Flamengo nos últimos anos passou a ser um dos times mais ricos do Brasil, então tem dinheiro para ir ao mercado e contratar quem eles consideram os melhores. Foi isso que eles começaram a fazer a partir de 2019, quando foram lá no Santos e contrataram Bruno Henrique, quando foram lá na Inter de Milão e contrataram por empréstimo o Gabigol, quando foram lá no Cruzeiro e contrataram o Arrascaeta. Daí em diante o Flamengo só contratou nome importante, nome de peso. E eles acabaram dando uma focada em jogadores com passagens pelo Santos e com passagens pelo Fluminense, mesmo que de maneira não intencional. Então hoje, do Santos, eles têm ainda o Thiago Maia volante, que chegou a jogar na Europa e voltou para o Brasil para defender o Flamengo, agora está indo para o Internacional. Eles têm o Bruno Henrique atacante, esse aqui foi uma baita negociação do Flamengo, porque no Santos ele sempre jogou muita bola, no Flamengo conseguiu até superar a passagem pelo Peixe. E temos o Gabigol, cara que foi revelado pelo Santos, grande promessa da base, extremamente identificado, mas que acabou se tornando um baita ídolo do Flamengo. Só que vocês acham que para por aí essa questão do Flamengo com o Santos? Não, é porque recentemente o Flamengo acabou negociando algumas peças. Mas até pouco tempo o Flamengo tinha, também no seu elenco, com passagem pelo Santos, o zagueiro Gustavo Henrique, o meia Diego Ribas, o atacante Marinho, então dá pra ver que o Flamengo focava legal no time do Santos. Tanto que muitos torcedores do Santos brincavam que o sonho do Flamengo era ser o Santos. Agora, com passagens pelo Fluminense, o Flamengo sempre mirou em grandes nomes, como por exemplo o lateral esquerdo Ayrton Lucas, que é um cara de qualidade, que estava jogando fora do Brasil, o Flamengo foi e trouxe de volta. Cara que sempre teve destaque no Fluminense. No meio-campo, o Flamengo contratou com passagem pelo Flu o Alan, que aí rodou em outros times, Europa, Atlético Mineiro, o Flamengo foi e buscou também na temporada passada, e um cara que no Fluminense jogou muita bola foi o Gerson. Tava no Flu, foi negociado com a Europa, o Flamengo foi e já buscou pela segunda vez lá da Europa. No Flamengo também virou ídolo, jogou muita bola. E um cara que no Fluminense já arrebentava, era a seleção, cotado para Real Madrid, era o Pedro.
foi pra Europa, não vingou na Fiorentina, o Flamengo foi e buscou também. Então dá pra ver que o Flamengo se dá muito bem buscando os jogadores do Santos e do Fluminense, porque em geral são jogadores que acabam dando muito certo no Flamengo e acabam trazendo muitas conquistas. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, como que você enxerga às vezes um time focando nas contratações de apenas uma única equipe? Comenta a sua opinião que eu quero muito saber. Eu particularmente acho isso normal. Se um jogador está se destacando ou se ele é uma oportunidade de mercado, o time tem que contratar mesmo, independente do lugar que ele passou. A não ser que seja um cara muito identificado com o rival, que vai criar um problema com a torcida, eu acho que de resto sempre vale a pena. O Flamengo mesmo contrata um monte de cara do Fluminense e esses jogadores que passaram pelo Flu respeitam o Fluminense e no Flamengo jogam muita bola, então é algo natural. Então é isso, galera, esse foi o vídeo desse domingo. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E queria agradecer também pela marca de 1 milhão de inscritos aqui no canal. Uma marca sensacional que eu sempre sonhei em chegar e agradeço a cada um de vocês que me ajudaram a bater essa marca. Esse aqui é o nosso primeiro vídeo com 1 milhão de inscritos. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui. Valeu, falou e fui!